Olá, este é o DA, Design e Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na AltV, a TV da internet, nas redes sociais, nas linhas de transmissões do WhatsApp. Começamos essa edição com uma marca já registrada do programa. E é assim, hein? Eu faço o convite e, lógico, né? Um belo convite com muito conhecimento. Vamos de aula IPOG? O conteúdo compartilhado aí pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação. E o nosso tema de hoje é composição aí espacial de design de interiores. Olha só que bacana! E para isso já está aqui comigo no estúdio o professor Rômulo Russi, do IPOG. Seja bem-vindo. Obrigado, Luciana. Obrigado, bom dia a todos. Ok. Vamos saber um pouco mais aí sobre o perfil profissional do professor Rômulo Russi? Ele é arquiteto formado em 1989 pela Universidade de Taubaté, pós-graduado em Design de Interiores pelo SENAC São Paulo, mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, docente desde 1994 em curso técnico em Design de Interiores, no curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Uninove São Paulo e docente em cursos de pós-graduação em Design de Interiores desde 2013 no IPOG. É profissional autônomo em reformas e decorações residenciais e comerciais. Aí vocês viram a última imagem, né? Já é a apresentação mesmo aí do tema. Então, vamos entender o que é a composição espacial dentro aí do universo design de interiores. Rômulo Russi, por onde a gente pode começar a analisar o que é uma composição? Bom, Luciana, antes de mais nada, a composição, o próprio nome diz, é o que compõe o ambiente, né? Então, tudo que envolve a decoração referente ao ambiente, independente se é residencial ou comercial. Então, envolve piso, parede e teto e todos os elementos internos. Então, entra tapete, mesas, cadeiras, cortinas, luminárias, enfim. Muito legal, hein? Isso é o arquitetar dentro do ambiente, né? Então vamos dar uma olhadinha também o que é aí e entender um pouco mais o que são esses elementos citados, os tais elementos básicos. É por aí, a gente tem que listar, ver a necessidade, já observando esses temas e elementos que são realmente básicos dentro de uma ambientação? Então, Luciano, o que acontece? Antes de mais nada, a gente tem que trabalhar muito com o psicológico do cliente, né? Então, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer o ambiente, né? A gente pode receber fotos dos locais, enfim, mas na hora que for começar a executar mesmo o trabalho, obrigatoriamente a gente precisa ir até o local e conhecer o espaço, porque às vezes numa foto não aparece um piso com defeito, um rodapé quebrado, um vazamento, uma trinca, enfim. E a partir daí a gente começa a ver o que vai ser colocado ali dentro. A composição do espaço é viver. Viver o se espaço. pôr ali mesmo na prática, né? Exatamente. E às vezes o cliente já tem alguns móveis e objetos e automaticamente você precisa aproveitar esses móveis e objetos. Às vezes fazendo uma releitura, fazendo uma restauração, enfim. Então, a gente primeiro realmente faz esse detalhamento, essa vivência, né, com os conhecimentos. Acho que é o momento que se leva ali também todos os itens de medições, né, desde aí da questão da medição da chegada da luz, o tamanho espacial, então também ali tudo para se tirar também certinho as medidas, né, e sentir o dia, tarde e noite desse lugar, né? O muito importante é que às vezes a gente recebe uma planta e a planta tem as medidas, mas nem sempre as medidas são realmente como estão no local. Então a gente precisa conferir essas medidas. Fora isso, a gente precisa verificar como você disse, iluminação. Porque às vezes bate sol de manhã, não bate à tarde, bate sol à tarde, não bate de manhã, ou não bate sol o dia inteiro. Então a gente precisa depois pensar em trabalhar com a iluminação artificial. Então, todos esses elementos, medidas, iluminações,
tamanhos de espaço, isso tudo é vivenciar o espaço. Vivenciar, hein, gente? É isso aí. Esses são os elementos aí básicos, as dicas assim de pronto, né? E tudo isso é a composição realmente aí do espacial, desse detalhamento, né? Que às vezes a gente vê pelo tema do módulo, né? Que mais à frente eu vou explicar como que é aplicada essa aula também. Fala composição, né? De espaço, né? Espacial, por onde começar, né? Não é só a questão, então, da parte técnica, né? Números, acertos, a divisão ali correta por metro quadrado, não. Passa além, é o sentir mesmo, né? Exato. Eu tenho aqui uma situação que eu queria passar para vocês, que é a seguinte. A gente tem aí como parte também de atividades dentro do design de interiores, que é a questão que o professor falou agora há pouco, da gente entender também o socioeconômico e o sociocultural do cliente, né? Acho que isso também é muito importante. O socioeconômico também entender, né? Que às vezes tem a pretensão, mas às vezes o orçamento está apertado, tudo. E o sociocultural, e aí eu emendo também o sustentável, também você reaproveitar o que se tem no espaço, é isto? Não só reaproveitar o que tem no espaço, mas também o que é muito importante é entender o cliente. O que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente pensa num projeto, quem vai morar, ou se caso for o comercial, quem vai trabalhar no espaço é o cliente, não cliente. Sou eu, profissional. Não estou fazendo para o meu espaço, para a minha convivência, exato. Né? Então, assim, eu tenho que respeitar o gosto dele e saber que ele vai vivenciar aquele espaço. Então, por mais que eu tenha um estilo, eu preciso respeitar isso daí. Fora isso, saber a parte econômica, financeira, quanto ele está disposto a investir nesse trabalho. Então, eu também tenho que ir atrás de elementos, tenho que ir atrás de mobiliários, objetos, revestimentos, o que seja, respeitando o valor disponível para ele investir naquela reforma e naquela decoração. E sentir também, né, a questão da duração dessa aplicação do que você está fazendo, né? A responsabilidade também do que é realmente passar para o cliente, para o mercado, né, para as áreas que você está ali modificando, com essa responsabilidade também de duração. Não escolher só porque é uma tendência, não escolher só porque preço final, custo que foi acertado para o profissional é melhor, não. Acho que essa responsabilidade também passa muito pelas mãos do design de interiores. Exato. E você falou uma palavra muito importante, né? Tendência. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que hoje a tendência é usar tal material, tal cor, enfim. E daqui 6 meses? Não é mais. Né? Então, não adianta eu querer colocar um sofá, exemplo, vermelho na casa do meu cliente, se daqui a 15 dias, um mês, ele não aguenta mais olhar aquele sofá só porque hoje é a tendência. Eu já tive casos, já ouvi muitos relatos, até aqui no programa disso. Então, essa questão da gente achar que é bom momento, como se fosse um efêmero, né? Vamos fazer um cenário, e não é bem isso, né? Exato. Então, você pode o quê? Aproveita a tendência com pequenos detalhes. Almofada, nuances, uma cúpula de nuances, abajur, né? Uma vela, enfim. Que isso é mais fácil de trocar e mais barato. E, ao mesmo tempo, o tempo do cliente. Então, ele precisa desse trabalho novo, dessa decoração, a curto prazo, a longo prazo. Sim. Então, você tem que respeitar não só o tempo do cliente, mas também os profissionais que estão envolvidos para desenvolver esse trabalho, um gesseiro, um pintor, um marceneiro, enfim, também que ele cumpra esse prazo foi estipulado para o cliente. Rômulo, tudo passa então pelo conhecer mesmo, sentir, sair do papel só do profissional, vivenciar o ambiente, mas ter também detalhes, né? É uma conversa, é um questionamento muito rico essas primeiras conversas, né, com o cliente, né? Tudo passa por o que a gente chama um briefing. Exato. O briefing nada mais é do que conhecer o cliente, né?
Então, a idade, se é solteiro, casado, se tem filho, se pretende ter filho, se tem animal em casa, se recebe visitas, né, para quantidade de assentos, recebe hóspedes, né? Qual é o estilo que ele gosta e mostrar referências, quais são as cores que ele gosta e mostrar referência, porque às vezes eu posso falar para você que eu gosto do bege e para você o bege é o creme. É o creme, então, o amarelinho, né? Exato. Porque então, também vem, porque existe o vocabulário, né, do mercado, dos profissionais e de quem você tem que prestar muita atenção, que é do seu cliente, né? Exatamente. E fora isso, entender o cliente, o que realmente ele precisa, porque às vezes ele vem com uma ideia que na verdade não é exatamente o que ele quer. É o que hoje em dia estão propondo para ele, mas no fundo mesmo, o que ele precisa é outra coisa. Por isso que entra o lado muito psicológico do profissional em relação ao cliente. Muito bem, né? Eu vou pedir aqui para mostrar mais imagens, né? Aí do que a gente tem de elementos básicos também do programa de necessidades, o briefing, né? Para a gente, em cima disso, tirar também algumas dúvidas. Porque a gente às vezes acha que, eu devo fazer só 10 questões e mandar por e-mail? Eu devo só fazer 10 questões pessoalmente e vou ali gravando bate-papo? Ou devo fazer aí também 10 questões e ter uma noção de quem vai utilizar ali, né? Fazer o questionamento, a conversa com todos os integrantes mesmo ali da família ou do espaço ali comercial. Eu acho que o caminho é esse, mas nada melhor, né? Com o Rômulo Russi, além, né, de professor aí, também pós-graduado, mestrado também, ele tem aí escritório, né? Ele é autônomo também na área aí de design de interiores e pode passar para a gente essas dicas da vivência, das práticas, das experiências que ele já teve. Por onde você começa, então, um briefing? Então, antes de mais nada, conhecer o cliente, visitar o local e, enquanto está visitando o local, você vai retirando informações básicas para você começar a pensar no seu projeto em cima do que o cliente precisa. A gente está vendo agora também os elementos básicos, né? Que é a iluminação, como chega, as cores, né? Porque as cores, uma grande dúvida é a quantidade da aplicação das cores, né? Então, acho que no cliente, com a conversa com o cliente, vai saber também o gosto mais e o que ele pensa também das cores, né? Que às vezes você quer fazer a sala toda de uma cor só, ele é uma pessoa que não, que ele gosta de pedaços, né? De trechos só, né? Exato. Luciano, uma coisa muito importante é assim, precisamos saber se o cliente ele é mais clássico, se ele é mais despojado, se podemos usar cores mais sóbrias, cores mais vivas, porque a cor influencia também no lado psicológico da pessoa. Então, às vezes a pessoa ela tem um perfil introspectivo, eu não vou poder usar cores escuras, porque ela vai se retrair mais ainda. Então, eu tenho que jogar a cor ao contrário. Isso é muito importante. Então, a cor é um dos elementos que influenciam muito na hora da execução. Temos mais um escopo, né, das atividades do design de interiores, né? É aí por isso que quando você procura aí um profissional mesmo do mercado, ele tem que estar qualificado dessa maneira, porque passa também pela questão da psicologia, assim, da parte ali de reações, né, que o corpo humano tem em relação também à aplicação das cores, à intensidade da iluminação, tudo isso ali envolvido, né? E outra coisa, Luciana, que eu comento muito também, não só para os alunos de graduação, mas de pós-graduação, enfim, ter que estudar muito. Ficar atento em tudo que está acontecendo, visitar muitas mostras de decoração, lojas, estar presente em tudo, folhear revistas, sites, ficar atento em tudo que está acontecendo e a mudança constante no mercado. Porque hoje em dia, essa rotatividade muito grande do design de interiores, você não pode ficar para trás. Então, você tem que ficar atento e estudar.
conhecer. Então, para a gente completar o que é o briefing, né, o programa aí de necessidades, ele tem essa cara mesmo assim de ser aberto e tem que ser avaliado situação por situação. Não adianta fazer uma única sequência de perguntas, lógico, tem as principais, né, ali que sempre vai nortear todos os projetos, mas ela precisa sentir, né, o profissional precisa sentir aquela situação, né? Exato. Cada cliente é um cliente. Então eu posso ter, como você disse, as perguntas básicas, mas eu tenho que ter as específicas para cada perfil de cada cliente. Isso é importante. Quero falar aqui de um trecho, né? Porque a gente fala assim, os profissionais aí da área de criação, né? Que são aí são designers de interiores, são arquitetos designers, light designers, que trabalham muito mais aí com a parte de inspiração, de criação. Tem aquele rótulo, né? Nunca consegue entregar a tempo. Que tempo é esse? A gente tem que olhar para o tempo do profissional ou para o tempo do cliente? Luciana, tempo é muito difícil, pelo seguinte, numa decoração não é só colocar móveis no ambiente. Geralmente decoração envolve reforma, mesmo que sejam pequenas. Um rebaixo de um teto de gesso, uma pintura, uma troca de piso. Isso envolve outros profissionais, né? Às vezes acontece problema de entrega de material, às vezes profissional que faltou naquele dia. Então tem esses contratempos, mas a gente tem que dar um cronograma básico para o cliente de tempo e pode ter uma variação de dias, mas o que não pode é deixar isso daí prolongar, porque o cliente ele está contando com o término da decoração em determinado dia. Então, uma coisa ou outra. Agora, trabalhar com mão de obra qualificada, especializada é fundamental. Fundamental, porque isso é uma cadeia, né, de todo o trabalho aí. Eu vou pedir para a produção colocar aí o tempo para o design e para o cliente, né, o que é esse cronograma, para a gente detalhar um pouco mais, né, em cima dessas imagens, tudo que a gente pode aplicar, né, melhorar, né, e realmente, né, fazer ali toda a nossa categoria, os profissionais designers de arquitetura, né, nada disso, né, nada de ficar apertando o tempo, ligar na véspera, que vai entregar amanhã, mas liga na véspera e fala assim, posso ter mais um dia? A gente tem que lembrar que o cliente não quer problema, o cliente quer solução. E fazer dessa maneira, compartilhar, né? Ser realmente um projeto com várias mãos e quando entrar realmente na parte de execução, ter bons prestadores de serviços para atender ao que você estipulou, o tempo da entrega da obra, né? Exato. E ali tem o dinheiro, o cifrão, né? Exato. Que todo mundo, todos os lados estão envolvidos, né? É ter um projeto bem definido e depois que ele estiver bem definido, partir para os orçamentos e trabalhar com profissionais que você possa contar. Por isso é muito importante ter uma agenda de profissional muito boa. Pessoas que você possa confiar, que você não precise ficar 24 horas ali dentro do espaço. São pessoas que resolvem a situação e resolve a tua vida. Nada daquela história, né? Vou até a obra fiscalizar, né? Não, você tem ali já o compromisso junto com o seu prestador de serviço, já firmado, certinho, dentro da sua gestão do projeto, você sabendo que aquela parte, aquela etapa vai ser finalizada naquele período, por quê? Vai dar start para a abertura de outra etapa. Exatamente. Que bom, viu? Por aí. Vou convidar então agora vocês para ver um pouquinho mais de ambientes. Vamos dar um tour e aproveitar toda essa experiência, todo esse conhecimento do Rômulo Russi aqui com a gente, para dar uma olhadinha também por áreas, né? Por ambientes, e fica aí a dica realmente do que é essa composição espacial. Vamos para a primeira imagem, né? Ali o que nós temos? Bom, ali é um pequeno espaço, né, no ambiente. Por que foi colocada essa imagem aí? Papel de parede. Né? Hoje em dia se usa muito papel de parede, é prático, é rápido a colocação, a troca, valores. Fora isso, no ambiente é muito interessante você ter móveis alternativos. Então, um móvel bar, um móvel com café, próximo a uma sala de jantar, isso acaba oferecendo também
para os convidados situações onde acaba deixando as pessoas que estão ali a usufruir esse espaço. Então, é interessante trabalhar não só com materiais diferenciados, mas cores também. Sim. Né? Lembrando sempre que, no caso, como exemplo, essa cor aí é uma cor muito viva. Sim. Então, isso acaba dando uma dinâmica para o ambiente e, ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas acabam conversando mais. E no caso desse momento de uso do papel de parede? Qual é a dica para a gente? Porque cada vez mais a gente tem ou a aplicação do papel de parede ou então do próprio tecido adequado para aquela área. Certo. Existe até tecidos sendo aplicados em banheiros, mas passando realmente a compor, a revestir quase toda a casa. Como fazer? Tem que se escolher, é uma sequência mesmo de modelos, mantendo uma linguagem, ou pode dessa variada mesmo, o papel de parede, o tecido te permite ter ambientes realmente nada similares, bem diferentes? Luciana, tem que ter uma linguagem entre um ambiente e o outro, né? O que eu costumo dizer é que se nós temos um hall de entrada, esse hall de entrada pode ser diferenciado, que é o cartão de visita. Agora, os outros demais ambientes, eles precisam ter uma linguagem entre si, uma comunicação, né? Então, assim, para escolher o papel de parede, a gente tem que ver qual é a textura que nós vamos querer ter, qual o desenho que nós queremos ter. Se a gente quer dar uma sensação que o pé direito é mais alto, o pé direito é mais baixo, o ambiente é mais largo, mais estreito, tudo isso interfere. Mas hoje em dia o papel de parede é muito prático e ao mesmo tempo, aquilo que já foi comentado, nós temos no mercado preços muito acessíveis. Como pesquisar então papel de parede? Eu devo realmente fazer a pesquisa pela internet ou já tem assim ambientes, regiões que tem essa facilidade a gente ver também? Porque uma coisa é ver na internet, né? Procurar então, imagem na internet e papel de parede ele engana muito pessoalmente, né? O que eu aconselho é ir até uma loja ou até um fornecedor de papel de parede, escolher alguns, porque não adianta levar o cliente até essa loja que ele vai ficar perdido. Separar alguns que casem em cima da necessidade dele. Aí a gente acaba no local sentindo o papel de parede, a textura. Textura, né? Isso é importante. Isso é muito importante, porque às vezes tem papéis que simulam uma textura e tem papéis que têm a textura. Aí depois que está colocado, você fala, gente, o que eu fiz esse ambiente? Não tem nada a ver, olha, passando aqui, você passando a mão ali, você fala, não combina mesmo. Então aí fica a dica. Vamos para outro ambiente. Agora o que temos? A sala de estar. Não, aí é o hall de entrada. A hall de entrada também. Isso. Ali você trabalhou um pouco mais com a iluminação, não foi? Isso. Aí esse hall de entrada, ele a gente pode dizer que ele é um pouco polêmico, né? Por quê? Nem toda casa tem um hall de entrada, mas nós podemos criar esse hall de entrada onde a pessoa não entra diretamente no ambiente de estar. Tá. Nesse caso, já tem um hall de entrada. Então, o hall de entrada é interessante trabalhar muito com espelhos, né? E nesse caso, é um hall de entrada que tem piso, parede, teto, portas, tudo preto. E tem um papel de parede nas paredes que ele é preto, mas listrado de preto fosco e preto brilhante. Então, dá esse dinamismo no ambiente, tá? Fora isso, a iluminação também é muito importante. Tem iluminação de teto, spots embutidos, mas tem uma luminária aí também que serve para isso. É um hall contemporâneo, ou seja, de hoje, dias atuais, mas com detalhes clássicos. Vamos passar então agora para a sala de jantar, na sala de estar, a próxima, não é isso? Ali... Essa sala aí, além de ter também um papel de parede, o que acontece que é muito importante? Elementos decorativos, no caso o tapete. A gente nunca pode pensar num tapete solto, o tapete tem que abraçar o ambiente. Ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio. E essa daqui? Esse daí é uma outra sala de estar, onde a gente pode falar da cortina.
A cortina é uma moldura para o ambiente. Sempre traz um ambiente mais aconchegante, mais harmonioso. Também é importante. Chegamos na tal cozinha que tem um aspecto muito importante de ergonomia e ponto fixo, não é isso? Isso. Olha, eu na graduação eu não esqueço mais. Cozinha tem que ter circulação. Você precisa ter todos os elementos à mão, né? Tem que ser prático. Nesse caso, essa cozinha é em formato de U. E trabalhar, se possível, com a triangulação. O que é isso? Pia, fogão e a geladeira do lado oposto, onde forma um triângulo, que é mais fácil na hora de trabalhar nesse ambiente. Porque hoje em dia a gente tem muitas cozinhas tipo corredor. Aí a gente está vendo uma planta, um layout, né, do alto, porque o quarto é fundamental também pensar também em toda essa composição, né, espacial. Isso, esse dormitório aí, o que a gente pode analisar dele são alguns itens. Primeiro, se é uma cama de casal, os dois lados tem que ter o criado mútuo, não pode ter um só. Tem que ter circulação para os dois que ficam deitados na cama aí. E deixar o ambiente sempre aconchegante. E tomar muito cuidado com o estilo do quarto que vai ser colocado. E prestar atenção em cores, quadros, tecidos, tapetes e cortinas, né? Exatamente. E o danado do banheiro? Banheiro. Trabalhar com pisos antiderrapantes. Sim. Pode trabalhar sempre com uma cor diferenciada. Às vezes, um fundo de uma parede, justamente onde tem o chuveiro. Trabalhar com ótima iluminação, espelhos, que as pessoas acabam se maquiando, os homens fazendo barba. As pastilhas do banheiro continuam forte? Continua, mas a gente tem que tomar muito cuidado a aplicação com pastilha. dela, né? Não só com a mão de obra da aplicação, que tem que ser muito boa, mas a gente tem que pensar que o banheiro tem vapor. E com o tempo, as pastilhas têm uma quantidade muito grande de rejuntos. Então, isso acaba ficando escuro em volta dessas mini pastilhas. Dificulta mais na hora da limpeza. Vou dar aqui um oi rapidinho aqui para Maurício Pontes, o James Eduardo, Andréa Maria, Felipe Soares, grande abraço, Felipe. Roseli Forganes, Joca Valente, Elaine Amélia, Larissa Nogueira. E tem uma pergunta aqui da Cris Pereira. Parei nessa, mas daqui a pouco eu faço mais, rapidinho aqui no nosso horário. Exatamente banheiro. Por que dentro do projeto final sempre é o mais caro? Por que a gente tem que sempre pensar primeiro no banheiro para as demais áreas? É isso que ela perguntou. Acho que ela acho que é por custo, né? Por orçamento. Certo. Né? Luciana, é o seguinte, banheiro, a gente tem as peças muito caras, né? Então, assim, torneiras, chuveiros, vasos, tudo é muito caro. E quando eu falo caro, às vezes as pessoas falam assim, mas um vaso sanitário é barato. Mas o vaso sanitário não é só a peça em si, o tubo de ligação, é a válvula, é o assento, são os parafusos, envolve muita coisa e acaba ficando caro. Caro, né? Fora isso, hoje em dia os banheiros, eles são considerados áreas de recolhimento. Então as pessoas permanecem mais tempo no banheiro relaxando. Então, às vezes, um bom chuveiro, uma banheira, né? Hoje em dia a gente tem banheiros que têm televisões, frigobar. Aí lembrando, né, a questão do vapor, sempre lembrando também da questão também dos equipamentos com esse impacto térmico que existe no local. Por isso tem que estudar muito, saber detalhes, sentir o ambiente para realmente projetar e ambientar desse jeito. Estamos quase encerrando, mas tem alguns recados, quero mandar muitos ois aí, obrigada pela audiência, tá muito bacana. E queria aproveitar o seguinte, hoje nós estamos em São Paulo. Mas o Rômulo Russi, ele é pessoa que viaja muito, porque além do IPOG, ele dá aula em outras instituições, mas pelo IPOG, que ele tem já uma experiência desde 2013, ele entra nesse jeito do IPOG de dar aula, né? Que começa na sexta-feira e termina no domingo. Você seleciona uma vez por mês, né? Dentro do curso que você está fazendo, né? No caso, a gente está falando mais aí do curso de ambientação e produção, ambientação e também a questão produção e arquitetônica, aí de tudo, mas o IPOG tem muitos outros cursos também, que daqui a pouco eu vou passar aqui detalhes. Mas eu queria que você aproveitasse aqui o nosso momento, porque tem audiência aqui, tem aluno que vai já hoje te encontrar. É a partir de que horas? Então, hoje eu vou estar dando aula aqui em São Paulo e a aula começa às 6 da tarde, né?
E aí amanhã, o dia todo, sábado, que é um pouco mais puxado, mas a gente sempre intercala a aula teórica com prática, para não ficar tão cansativo assim. E domingo a gente encerra por volta de 13h. É a turma do módulo, mandaram da completa aqui, ó, chegou mensagem, do módulo 4, isso, abertura hoje dessa nova turma, há vagas, pode procurar aí o IPOG, já vou passar o endereço, e o curso certinho é Design de Interiores, Ambientação e Produção do Espaço, olha que bacana. E a sua agenda? Hoje em São Paulo, estávamos conversando nos bastidores, tem viagem já aí na próxima semana e o ano inteiro. Isso, agora encerrando o ano, que daqui um mês é Natal, né? Então hoje São Paulo, semana que vem Campo Grande, na sequência, semana seguinte São Luís do Maranhão e depois Montes Claros. Muito bem, viu? Então, detalhes aqui. O IPOG, aqui em São Paulo, fica na Avenida Paulista, número 807, Bela Vista. Saidinha ali do metrô Brigadeiro, facinho, facinho. O telefone é 11 3251 1560. Vai achar IPOG São Paulo, IPOG Brasil, só IPOG, @IPOG, @São Paulo, IPOG São Paulo, @IPOG Brasil. E hashtag aí para todos também. Pelo Por Dentro da Mídia também e aqui pela AltV. Terminamos então aqui mais um programa. Queria que você deixasse uma mensagem final, já com tantos anos aí como profissional e principalmente agora, né, mais intenso, de 10, 15 anos para cá, como também formador de novos profissionais. Luciana, queria muito agradecer o convite e eu queria falar a todos o seguinte, design interiores é um mercado que cresce muito. Todos hoje em dia procuram um profissional, porque os espaços são cada vez mais reduzidos. Então a gente precisa desses profissionais para resolver esses problemas. Então, independente se a pessoa já atua na área ou não, ela pode entrar num curso de pós-graduação onde ela vai aprender do zero tudo referente ao design interiores e vai sair de um curso com um diploma pós-graduado e habilitado a atuar no mercado. Então, é um mercado muito promissor. Muito bem. Este é o DA, Design e Arquitetura. Ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.